Hoje é sexta-feira, Sexta da Saúde, e nesta Sexta da Saúde vamos conversar com o Dr. Bruno Thieme. Ele é médico otorrinolaringologista, vulgo otorrino, como a turma chama, e conosco vai tirar dúvidas aqui ao vivo no Boa Tarde Cidadão, né? E você que está em casa nos acompanhando pode mandar sua pergunta, sugestão ou comentário, manda sua participação para anote aí, 999229519, anotou? 999229519. Mande logo sua pergunta para, nesta Sexta da Saúde, participar da entrevista com o Dr. Bruno Thieme, que é médico otorrino. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão, Dr. Bruno. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos de casa. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando a respeito do momento que a gente vive com tanta alteração climática na nossa cidade natal, o estado do Rio Grande do Norte, mas principalmente a cidade do Natal, a região do Rio Grande do Natal, é muita chuva e sol, calor, frio. E quais são as principais doenças, os principais problemas que são gerados com essa mudança climática muito forte e constante? Nessa época de chuvas, nessa mudança climática ali, é muito comum essas infecções de vias aéreas superiores, que a gente chama, né? Infecções da parte nasal, sinusites, rinites, as faringites, né? Infecções de garganta, principalmente para quem já tem algum problema alérgico, né? Essa questão da mudança climática realmente acaba mexendo muito ali com o organismo, afeta muito esse tipo de problema, né? Pois é. E aí eu pergunto, é possível se prevenir diante de tanta mudança climática, algo que se possa fazer para evitar tantos problemas? Quem já tem algum quadro alérgico, geralmente sabe que nessa época já é afetado. A gente geralmente tem que já iniciar o tratamento antes de manifestar os sintomas, né? Então, se a pessoa já tem uma rinite, a gente já começa com um tratamento com antialérgico, um spray nasal para fazer o controle da doença. Aqueles quadros virais que já são comuns aí nessa época de chuvas, aí já é um pouquinho mais difícil a prevenção, né? A gente orienta sempre a questão da vacinação da gripe, que é uma coisa bastante importante, vai ajudar a prevenir uma série de eventos, mas também não todos. Então, tem muitos resfriados, muitos faringites que mesmo a pessoa estando vacinada, ela fica sujeita aí a ter, né? Para quem se recomenda, para que público é recomendada a vacina da gripe? A vacina, na verdade, é recomendada para todos, né? Não tem uma faixa ali que deve tomar ou não deve tomar. A gente tem uma atenção maior, principalmente na saúde pública, para aqueles grupos de risco, né? Pessoas idosas, crianças, gestantes. Eles têm uma situação ali que um quadro gripal pode trazer um prejuízo, uma consequência maior. Profissionais da saúde também, profissionais da saúde, quem vai ter uma exposição maior. Então, quem tem doenças crônicas, né? Diabetes, asma. Então, qualquer um que vai ter um risco maior tem uma obrigatoriedade maior de tomar a vacina, né? Mas qualquer pessoa pode tomar essa vacina da gripe, né? Na rede privada existe disponível as vacinas contra a gripe? Existe sim. Muito bem. E, doutor Bruno, e falando sobre, apesar da mudança de clima, ou além da mudança climática que a gente vivencia hoje em dia, o que mais provocam, digamos assim, as ites, né, rinite, sinusite, faringite, laringite, né, a bronquite, né, tudo isso, quais são os outros fatores, além da mudança climática, que provocam esses tipos de problema? Um dos principais fatores são esses quadros virais, né? Então, as infecções mesmo são os principais fatores, os mais comuns, né? O resfriado, a gripe, que vai causar essa sinusite, essa rinite. Tendo esse quadro viral, muitas vezes a pessoa pode daí complicar com uma infecção bacteriana secundária. Então, pode daí desenvolver aquele que a gente chama da sinusite bacteriana, uma amidalite. Então, as causas infecciosas são uma das mais frequentes, né? Depois vem os quadros alérgicos, né? Então, quem tem um quadro da rinite alérgica, a asma, ele tem uma exposição, não só essa questão da mudança climática, mas a poeira, ácaro, fungos, que são as coisas que realmente acabam ocasionando o quadro alérgico, ele também vai estar sujeito a manifestar a doença, né? Muito bem. Doutor Bruno, existe alguma recomendação em termos de alimentação para as pessoas ficarem mais fortalecidas, ou coisas que a pessoa come para ficar fortalecida, ou algo que evite para não causar prejuízos à saúde nesta área? Não tem nenhuma comprovação assim, de alimentos específicos que vão de fato imunizar a pessoa, né? Então é recomendável que a pessoa tenha uma alimentação saudável, que ingira frutas, verduras, para ter todo um aporte ali, nutricional e de vitaminas necessárias para o organismo, né? Mas assim, não tem realmente uma fórmula ali que seja específica para a prevenção. Na cultura popular tem vários alimentos ali que são citados, que vão ajudar
desde o limão, laranja, que vai ter vitamina C, alho, mel, gengibre. Então, tem uma série de coisas que a gente vê que pode ter uma certa eficácia, mas em termos de comprovação científica, isso ainda carece ainda um pouquinho aí de dados, né? Temos a pergunta da nossa telespectadora, Maria Rita, que está em Lagoa Nova. Ela gostaria de saber se leite ou derivados do leite é ruim para quem está com sinusite ou tem problemas alérgicos. Tem alguma relação? Se a pessoa tiver realmente algum problema alérgico em relação ao leite, né? Alguém que não tem nenhuma intolerância ou alergia à proteína do leite da vaca, ele não vai ter nenhuma relação, não vai ter nenhuma influência no quadro, né? Mas é muito comum quem já tem um tipo de alergia ter outros, né? Então é bem frequente da pessoa ter uma rinite, ter uma asma e ter realmente assim uma intolerância à lactose, uma alergia à proteína do leite da vaca, no que ela vai ingerir o leite, acentuar esses sintomas respiratórios, né? Muito bem. Estamos conversando com o Dr. Bruno Thieme, ele é médico otorrino e está conosco participando da entrevista, respondendo perguntas de telespectadores. Anota o telefone 99922-9519. Manda um WhatsApp com a sua participação, que eu faço sua pergunta daqui a pouquinho, depois do intervalo. De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Está chegando mais perguntas do telespectador. Mande logo sua pergunta, viu? Hoje, Sexta da Saúde, nesta Sexta da Saúde, conversando no Boa Tarde Cidadão com o Dr. Bruno Thieme. Ele é médico otorrino e conosco vai falar agora sobre tonturas. Mas antes, dizendo de novo para você anotar o telefone, anote aí, 99922 9519, anotou? 99922-9519. Manda sua pergunta, tire dúvida ao vivo aqui no Boa Tarde Cidadão. E o que geralmente causam as tonturas, né? Nós tivemos alguns momentos até onde as pessoas relembram sobre as tonturas, fazem com que as pessoas procurem os médicos também para investigar as principais causas. A tontura é um sintoma bastante frequente, né? E ele pode estar relacionado a uma série de doenças, desde coisas simples até quadros até muito graves, né? A tontura a gente descreve como sendo aquele quadro que a pessoa vai sentir um desequilíbrio, uma sensação de que as coisas estão rodando, mas muitas vezes a pessoa na hora que sente assim como se tivesse a vista escurecendo, ou outros sintomas que ela não consegue caracterizar bem, ela manifesta aquilo chamando de tontura, né? Então realmente tem uma série de causas para gerar esse tipo de sintoma, né? Está muito relacionado muitas vezes com aqueles quadros labirínticos que a gente chama de alterações na parte do sistema vestibular, do labirinto, que é um órgão que está dentro do nosso ouvido, que é relacionado com o equilíbrio, né? Tem inclusive uma pergunta sobre essa questão do labirintite, se é o otorrino que trata de labirintite. Isso, a gente até pede... A pergunta do Márcio Rodrigo, que está nos acompanhando em Candelária. A gente até pede para assim, a gente tenta evitar de usar esse termo de labirintite, que é uma coisa muito genérica. Se a gente for pegar assim, um termo científico, labirintite quer dizer que tem uma infecção, uma inflamação dentro do labirinto. Na verdade, é um quadro bem errado, né? Então, geralmente, qualquer coisa que vai dar tontura, acabam chamando ali de labirintite, e não é bem assim, né? Uma boa parte dos problemas é sim o otorrino que trata, né? Então, quando o quadro está relacionado realmente com a parte do labirinto, com essa parte que está localizada no ouvido, o otorrinolaringologista que vai acabar tratando um pouquinho mais disso, mas a tontura em si ela pode ser causada por problemas na parte cerebral. Então, o neurologista está habituado a acompanhar esse tipo de paciente, os geriatras em pacientes idosos, que a tontura também é um quadro muito comum. Então, não é uma coisa que é específica da área somente aí do otorrino, né? E a principal causa qual seria? As principais causas são esses quadros realmente relacionados com o labirinto em si. A gente tem as vertigens ali labirínticas, que elas podem ser por quadros genéticos, por alterações metabólicas, a pessoa com algum problema de diabetes, pressão alterado, pode gerar um quadro desse de tontura. Tem um quadro que a gente chama de vertigem postural, que é um tipo específico dessas labirintites ali. Então, são assim, as três coisas que a gente vê na prática ali com muita frequência, né? O que é uma vertigem postural? Isso, a parte interna do nosso ouvido, né, essa parte do labirinto, ele é um canalzinho dentro do osso. Dentro desse canal a gente tem um líquido e lá dentro tem como se fossem umas pedrinhas, né? Quando a pessoa se movimenta, vai virar a cabeça, aquelas pedrinhas meio que balançam lá dentro, isso que serve de estímulo para a parte cerebral. Quem tem essa vertigem postural, é como se uma dessas pedrinhas desprendesse ali do local, ela fica dando uma informação errada. Quando a pessoa vai fazer um determinado movimento, aquilo vai dar uma informação errada para o cérebro e ela manifesta muita tontura. Então, geralmente a pessoa vai sentir, quem tem esse quadro, a pessoa fala assim, ó, eu vou virar para a direita
e aí vem aquela tontura bem forte e passa rápido. Então isso é uma pista para a gente de que pode ser tratado um problema desse tipo, né? Essas pedrinhas que tem dentro do ouvido, né, que, digamos assim, balizam o nosso equilíbrio, isso me lembra a história do... aquele nível, né, que o pedreiro usa às vezes para medir, para construir um muro, alguma coisa assim, dentro daquele padrão do nível, né? Aí não usa aquela bolinha d'água assim, aquele nível, então talvez seja algo parecido com isso, né? O funcionamento é semelhante a isso mesmo. Muito no bem. Que a gente vai ter a mudança de posição, aquela mudança ali da gravidade, atuando nessas pedrinhas é que vai dar esse efeito, né? E existe tratamento para vertigem, para labirintite, para esses outros problemas? Sim, existe sim tratamento, né? Primeiro de tudo, a gente sempre tem que buscar a causa que está iniciando o quadro, né? Então, se a pessoa tiver um problema que for metabólico, a gente tratando isso, a gente já resolve o problema, né? Se for dessa vertigem postural, muitas vezes não precisa nem de remédio. A gente fazendo algumas manobras de reposicionamento dessas pedrinhas, a gente já consegue ter uma reabilitação sem medicação nenhuma. A maioria desses quadros, por mais que sejam quadros graves ali, a gente vai ter alguma atuação, algum tratamento que a gente pode fazer para pelo menos amenizar aí os sintomas, né? Muito bem, temos uma pergunta do Virgílio Batista, lá de Parnamirim. Ele pergunta, pessoas com gripe podem o quê? Muito bem, se pessoas com gripe podem tomar vacina, ele quer saber. Podem sim. Assim, a gente pede para evitar, se a pessoa está com um quadro já infeccioso muito intenso, está ali muito febril, com muita dor, tomar qualquer tipo de vacina ali naquele momento não é tão indicado, né? Então a gente geralmente orienta na situação de esperar que melhore um pouquinho os sintomas e aí sim faz a aplicação da vacina, né? Muito bem, mais pergunta do telespectador. Maria lá do Potengi, ela pergunta o que é que ela deve fazer quando tem crise de tontura lá no Potengi, Zona Norte de Natal. A gente sempre orienta que necessita de ter uma avaliação médica, né? A tontura, como a gente estava conversando, ela pode estar relacionada a doenças graves, né? Tem pessoas que a primeira crise que ela vai ter de tontura pode ser uma manifestação dessas labirintites, um quadro mais simples, mas ela pode estar, na verdade, de frente a um quadro de um derrame cerebral, de um AVC. Então, se a pessoa nunca teve nenhum tipo de tontura e manifesta essa tontura de uma forma intensa, a gente orienta que procure um pronto-socorro. Se é aquele quadro um pouco mais recorrente, ela já passou numa avaliação, já sabe a causa, já está habituada a fazer um certo tipo de tratamento, ela pode até reiniciar o tratamento anterior, mas o indicado é sempre que procure o atendimento médico, né? Estamos conversando com o Dr. Bruno Thieme, que é médico otorrino, nesta Sexta da Saúde. Está chegando mais pergunta de telespectador. De quem é a pergunta agora? A Joana lá de Lagoa Nova. Quais são os alimentos que se deve evitar se a pessoa tem labirintite? Quem tem esse quadro, a gente pede para evitar principalmente os alimentos que tenham cafeína, né? Então, café, Coca-Cola, próprio Guaraná, chá preto. A gente pede para evitar também chocolate e bebida alcoólica. Essas três substâncias ali, elas agem diretamente no labirinto. Então, para quem já tem um quadro desse tipo, realmente a gente pode acentuar ali os sintomas, né? Isso geraria mais tontura ou geraria mais desequilíbrio? O que é que isso provoca? Ele acaba intensificando a tontura e, consequentemente, o desequilíbrio, né? Muitas vezes é um fator que, por si só, se a pessoa está num excesso muito grande ali de uma dessas substâncias, pode isso ser a causa já de todo o quadro da tontura. Às vezes a gente eliminando esse fator na alimentação, já se resolve o problema, né? Muito bem. Mais pergunta do telespectador? Temos a participação do Valnei, que está nos acompanhando em Petrópolis. Ele gostaria de saber se a cirurgia que se pode fazer no nariz resolve de uma vez por todas problemas de rinites alérgicas e sinusite. Não é bem assim, né? Quem tem um quadro realmente de um desvio do septo, corneto grande, a cirurgia sim pode ajudar bastante. Agora, se o problema principal for a alergia, a gente sabe que a alergia, na verdade, ela vai estar no sangue, é uma reação ali que a pessoa vai ter cronicamente. Por mais que ela faça uma cirurgia, pode sim amenizar um pouco daquele quadro, mas ela não vai estar totalmente curada, né? Muito bem. Para finalizar, doutor Bruno, tem mais alguma pergunta? Tem ou não tem? Alô, alô, alô? Não tem? Muito bem. Então, para finalizar, doutor Bruno, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o nosso telespectador as principais orientações, sobretudo nesse período de tanta mudança climática, que as pessoas podem seguir para passar melhor por esses momentos. A gente sempre orienta, né, essa questão de realmente ter uma boa alimentação, atividade física, isso daí melhora o nosso organismo como um todo. Nessa questão do clima, a gente sempre pede para fazer a lavagem nasal com sodo,
Então, a pessoa usando um soro fisiológico 2, 3 vezes por dia, pode ser aquele soro fisiológico mesmo que compra na farmácia, numa seringuinha, ou tem aquelas soluções preparadas em sprays, em jatos contínuos. Aqueles de água do mar, né? Como você diz, a base de água do mar. Água do mar ou a solução fisiológica, né? Eles vão ter esse mesmo mecanismo de ação, aquilo ajuda um pouquinho. E se realmente ela começar a manifestar algum quadro mais intenso, aí não tem jeito, ela precisa realmente ter um atendimento médico para tentar saber ali o que é, se é uma alergia, se é um quadro infeccioso e fazer o tratamento aí adequado, né? Muito bem. Quero agradecer a participação do Dr. Bruno Thieme no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba o kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Obrigado, Robson. Eu que agradeço o convite, estar aqui mais uma vez e já virei cliente lá dos produtos. Bacana, obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir. Excelente final de semana e até a próxima segunda-feira.